Oi, gente! Hoje é a segunda parte do nosso vídeo sobre conservação e armazenamento. Nesse vídeo a gente vai focar nas formas de armazenar o seu charuto com qualidade e eficiência e tem opção para todos os bolsos. Eu espero que você goste, não esquece de se inscrever no canal, de dividir com os amigos, de dar o seu like e vem comigo! Bom, a gente falou de temperatura, a gente falou de umidade, agora a gente vai falar de armazenamento. A forma mais barata de você armazenar os seus charutos é com Ziploc. O que você deve pensar na hora de escolher um Ziploc para armazenar os seus charutos? Tem que ser um tipo de plástico que não solte resíduo. Então a minha recomendação para não ter erro é que você compre um Ziploc que seja usado para comida, food grade. Porque esses já não soltam resíduos, justamente porque a gente armazena comida. E aí eu tenho aqui, por exemplo, dois exemplos. Esse aqui, que é um Ziploc normal, e eu tenho esse aqui com um fecho diferente. É muito importante que você feche perfeitamente o seu Ziploc, porque se você deixar aberto, aí já não vai conservar nada, vai sair umidade, vai sair tudo, então não adianta. Então você tem que fechar muito bem. Durante muito tempo eu usei esse aqui justamente por isso, porque ele tem esse fechinho aqui, que ele fecha e abre muito fácil. E esse fecho funciona. Eu até durante um tempo achava que ele era um pouco mais frágil do que o outro, mas não, na verdade ele fecha muito bem fechado e eu uso ele para comida na minha casa. Lembrando, dentro do Ziploc vai um Boveda de acordo com o tamanho do seu Ziploc, né? Porque senão você não tem como botar outras formas de umidificação dentro do Ziploc. Tem que ser um Boveda. Uma outra vantagem do Ziploc é que você consegue tirar o ar excedente de dentro do saquinho. Então você coloca aqui o seu charuto, coloca o Boveda. Vou botar o higrômetro aqui só para simbolizar alguma coisa que eu tô colocando aqui dentro. E aí quando você for fechar, você tira o excesso de ar e pronto. Ele vai ter menos ar aqui dentro para umidificar. Então vai chegar na umidade ideal mais rápido, além de ocupar menos espaço também, se você for botar isso dentro de uma adega, por exemplo, ou no seu armário. Agora, um outro nível de Ziploc, e a gente está falando num nível mais alto mesmo, são os Ziplocs de Mylar. Mylar é um plástico tipo PET, que ele não é poroso, e quando eu falo tipo PET é aquele do refrigerante mesmo. Ele não é poroso e não tem troca com o ambiente externo, inclusive ele é muito usado para pacote de comida, ele é muito usado por colecionadores de revistinha, colecionadores de fotos, e também é o padrão de conservação do Arquivo Nacional Americano, porque dependendo da espessura do Mylar, ele consegue manter um documento por mais de 100 anos. Então, a vantagem é que você não tem essa troca com o ambiente externo. Claro, tem que estar fechado, bem fechado, porque senão também não adianta nada. Então eu particularmente troquei todos os meus Ziplocs da minha adega e coloquei esses de Mylar com o Boveda correspondente dentro, fechei bem fechadinho e sei que está bem armazenado. Agora a gente vai falar sobre os potes herméticos. É importante que o pote seja hermético. O que isso significa? Ele tem uma vedação perfeita. Ele tem essa borrachinha que faz essa vedação perfeita. Aqui, ó. Esse aqui também tem. Que vai impedir a troca com o ambiente externo. Ele pode ser de vidro, ele pode ser de plástico. Se for de plástico, é a mesma regra para o Ziploc. Tem que ser food grade para garantir que não vai ter resíduo transferido para o seu charuto. E agora, gente, por favor, né? É um pote virgem para os seus charutos. Você não vai pegar o seu charuto, o seu pote que você guardou feijão e lavar e colocar os charutos dentro, que você não está querendo botar um terroir de feijão nos seus charutos, né? Por favor. Botar um terroir de feijão nos seus charutos, né? Então esse aqui, com Boveda dentro também funciona super bem. Eu acho que é a melhor forma. Eu particularmente amo Boveda, né? Então para mim vai ser a melhor forma em qualquer método de armazenamento. E aí você fecha, vai estar fechadinho, vai estar bem conservado e pronto. Agora, o método mais tradicional de armazenamento de charutos são as caixas umidoras e o gabinete umidor. O que você precisa saber quando você for escolher a sua caixa? O item mais importante, aí não importa se a tampa é de vidro, se a tampa é de madeira, não importa. O item mais importante é a vedação da caixa.
Eu vou até levantar aqui, ó, essa vedação dessa caixa aqui não é tão boa. Ela até tem uma vedação, mas não é tão boa. Dessa aqui, ó, já é muito melhor. Eu preciso usar as duas mãos para abrir a caixa. Então, ela tem uma vedação melhor. Isso vai evitar que você precise ficar se preocupando tanto em chegar na umidade ideal, porque não vai ter muita troca com o ambiente externo e você vai conseguir controlar a umidade melhor. Um outro ponto que é importante saber sobre as caixas umidoras também é que elas precisam de preparo para serem utilizadas. Não basta você comprar e jogar os seus charutos aqui dentro, porque você vai estragar os seus charutos. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre como preparar o seu umidor e eu vou deixar tagueado aqui para você poder conferir passo a passo de como preparar. Por que a vedação é tão importante? E eu vou falar, vou contar para vocês um pouco a minha história com esse gabinete aqui. Vou até tirar essas caixas daqui da frente. Deixamos aqui do lado. E vou trazer o gabinete para cá. Esse gabinete é um gabinete que não tem uma vedação muito boa, tá? Na verdade, ele tem vários problemas. Para começar, esse higrômetro dele aqui não funciona direito, nunca funcionou. Então, eu passei a utilizar outro higrômetro. Ele não tem uma vedação muito boa, então, eu vou abrir aqui para vocês verem. Acho que assim dá para ver direitinho. Tem umas placas aqui de metal, que eram as placas onde eu colocava esse negocinho aqui da Chicar, que é com sílica. Eu tinha que usar 2 dele, para vocês terem uma ideia. Eu deixava aqui um higrômetro, que era um higrômetro que estava calibrado, que eu confiava. E em cada uma das gavetinhas, aqui só tem uma gaveta, porque eu estou usando as outras gavetas para organizar os meus charutos dentro da minha adega. Mas são 4 gavetas aqui no total. Eu ainda colocava um boveda de 60 gramas em cada uma dessas gavetas, porque elas cabem em 25 charutos. Então, dava muito trabalho de manter isso aqui na umidade ideal. Era muito trabalhoso. Por isso que eu resolvi parar de usar esse gabinete. Claro que isso não vai ser uma realidade para todos os gabinetes. Essa foi a minha experiência com esse aqui. Então, quando você for comprar um gabinete, garantir que esse gabinete tem uma vedação adequada. Um último detalhe que eu queria falar sobre as caixas umidoras e o gabinete é que o melhor material para confecção é o cedro espanhol. Mas o cedro espanhol ele é caro, então normalmente você vai encontrar outros tipos de cedro e tudo bem. O cedro ele é muito associado a essa questão do charuto, a gente até usa folhas de cedro para acender o charuto, né? As fábricas costumam usar câmaras de cedro para manter os charutos descansando lá antes de colocar nas lojas. E ele, além disso, trabalha muito bem com essa questão de troca de umidade com o charuto. É uma madeira que absorve umidade e troca a umidade muito bem com o ambiente. Por isso que geralmente é um material usado para esse tipo de armazenamento. Bom, faltou falar sobre termoumidor. A ideia do termoumidor surgiu com uma dificuldade de controlar a temperatura dos charutos. As pessoas que tinham suas adegas de vinho entenderam que era mais fácil colocar os charutos dentro da adega para conseguir uma temperatura ideal e controlar a umidade de outras formas. Lembrando que nenhum termoumidor, nenhuma adega de vinho controla a umidade. Essa umidade você vai ter que fazer na mão, não tem muito jeito, tá? Então, as pessoas começaram a pegar essas adegas de vinho e começaram a procurar marceneiros para alterar a parte interna dessa adega para botar gavetas, botar prateleiras que pudesse colocar os seus charutos. E aí surgiu um termo muito usado aqui nos Estados Unidos, que é wineador, que é de wine fridge, adega, e humidor, de umidor. E aí, obviamente, as principais marcas de adega viram isso como uma fatia do mercado e passaram a fazer os termoumidores já customizados com aquela parte interna que vai servir melhor às pessoas que vão usar para armazenar charuto. Bom, o que é importante falar é que adega e termoumidor é essencialmente o mesmo produto. A única diferença é uma diferença estética, porque nenhuma das duas controla a umidade. Nos dois casos você vai ter que controlar a umidade na mão, mas as duas garantem a temperatura. Então, vai de acordo com o que você quiser gastar. Você quer usar uma adega que você consegue comprar mais barato, mas você não vai ter as gavetas de cedro, não vai ser forrada de cedro, tudo bem, vai funcionar. Ou você vai pagar bem mais caro e vai ter um termoumidor que vai ser configurado especificamente para você guardar suas caixas de charuto, né, seus ziplocs e tal, com as gavetinhas e as prateleiras de cedro. Vai do que você preferir. Mas toda vez que eu falar termoumidor ou adega, eu estou falando exatamente do mesmo produto.
Existem dois tipos de tecnologia de resfriamento de adega. Existe a adega de compressor e a adega termoelétrica, que é de pastilha Peltier. A adega de compressor, ela tem a vantagem de atingir aquela temperatura desejada, independente da temperatura do ambiente externo. Ela funciona exatamente como a nossa geladeira de casa, ela funciona exatamente como um frigobar. E qual é o problema desse método de compressor? Num dia um pouco mais quente ou quando você mantém a porta da adega aberta por mais tempo, esse ar frio vai sair e vai entrar um ar mais quente, que vai subir a temperatura interna da adega. Para compensar isso, o compressor vai soltar um jato de ar muito mais frio e que, em encontro com esse ar mais quente que está no restante da adega, pode gerar condensação. Além disso, os charutos que estiverem no caminho desse jato mais frio vão ficar muito mais frios e muito mais gelados do que o restante dos charutos que estão na adega. Então é muito importante quando você pensar na forma de armazenamento para garantir que você não vai ter condensação. Então, por exemplo, os potinhos, às vezes, eles podem gerar condensação e acabar molhando os charutos. Uma forma de entender bem como é que funciona esse compressor é que, por exemplo, você está numa sala com ar-condicionado, o ambiente está gelado, mas se você for para perto da saída de ar-condicionado, vai estar muito mais gelado. Então, é mais ou menos a mesma lógica que vai estar nos charutos que estiverem no caminho desse jato do compressor. Bom, a outra tecnologia utilizada é a adega termoelétrica, que é de pastilha Peltier. Qual é a desvantagem, né? A pastilha Peltier, ela tem uma limitação de variação de temperatura. Então, a temperatura do ambiente externo influencia muito. Se eu estiver num ambiente que está a 40 graus, a minha adega termoelétrica, ela nunca vai chegar a 18 graus, a 20 graus, porque a variação de temperatura é muito grande. Então, não vai chegar. Ao mesmo tempo, isso passa a ser também uma vantagem, porque como ela não tem esse jato do compressor muito gelado para compensar rapidamente a temperatura, ela não condensa. Então, não tem esse problema de condensação dentro da adega termoelétrica. Agora, independente da forma que você escolha, compressor ou pastilha Peltier, né, termoelétrica, é importante que você entenda que é melhor manter os seus charutos dentro de uma adega do que fora. Então, é melhor, às vezes, você ter uma adega de pastilha Peltier num ambiente que está 40 graus, como o Rio de Janeiro. Dentro da adega vai estar melhor o seu charuto do que fora, ainda que ele não chegue a 20 graus, por exemplo. Então e ao mesmo tempo assim, você não vai colocar a sua adega num lugar mais quente da sua casa, você vai procurar um lugar que não bata sol, que seja mais fresco, para isso ajudar também. Eu particularmente escolhi a adega termoelétrica para uso pessoal, mas a minha casa não tem uma variação de temperatura muito brusca, né? Mas eu preferi garantir que os meus charutos não vão sofrer condensação. Isso vai depender de onde você mora, da variação de temperatura, você tem que avaliar os prós e os contras para tomar a sua decisão. Então, gente, essa foi a adega que eu escolhi para guardar os meus charutos. Ela é uma adega de 28 garrafas de pastilha Peltier, uma adega termoelétrica. Eu não modifiquei nada dentro dela, tá? Ela já vem com essas prateleiras de madeira, ela vem com 6, eu removi 3 para conseguir acondicionar melhor os charutos. Eu escolhi o método Peltier porque ela é muito silenciosa. Vocês vão ver que eu tô com o microfone do lado dela e ela não faz barulho nenhum, justamente porque ela não tem compressor, então não vai fazer aquele barulho de geladeira de casa. Um segundo ponto é que ela gasta muito menos energia, então ela é muito mais eficiente energeticamente falando. E a conta, né, acaba vindo mais barata. E em terceiro, é que apesar da limitação de variação de temperatura que a pastilha Peltier tem, ela fica num lugar da minha casa que não vai nunca ficar acima de 30 graus. Então, ainda que seja um calor horroroso lá fora, nesse canto onde está a adega, que na sombra, num bate-sol, parede interna, aqui nunca fica acima de 30 graus. Então, ela não tem um problema de chegar em 18 graus. Então, para mim, esse método funciona perfeitamente. Uma outra coisa que eu gosto dela também é que ela tem essa porta de vidro. Então, com a arrumação que eu fiz, eu consigo ver os meus charutos e decidir qual charuto eu vou fumar antes de abrir a porta. Então, eu mantenho a porta menos tempo aberta e isso traz uma eficiência maior, tanto de temperatura quanto de umidade, porque não tem troca com o ambiente externo por muito tempo.
Quando eu comprei essa adega, para preparar a adega, eu deixei ela aberta um dia e pouco, para tirar, porque ela é de segunda mão, eu comprei ela usada, para tirar qualquer aroma de vinho que tivesse, e também umedeci as prateleiras, tá? E aí, depois eu coloquei os charutos, botei um pote de água, eu usei durante muito tempo esse pote de água, e demorou até que eu chegasse na quantidade de água correta, no tamanho do pote correto, até que eu resolvi abolir isso, porque dá muito trabalho mesmo, e resolvi mudar para o Ziploc com Boveda, e hoje eu uso o Ziploc de Mylar com Boveda. E eu vou abrir a adega para mostrar para vocês como é que eu arrumo ela por dentro. Então, gente, vou abrir a adega para mostrar para vocês. Só antes de eu abrir, esse aqui é o controle da adega, aqui é 18 graus, é porque tá em Fahrenheit, aqui é para subir e descer a temperatura, e aqui é uma luz, aparece ali uma luzinha azul, mas eu nunca deixo ligado, porque eu acho que não faz muita diferença, tá? Então, como eu falei, é muito importante que, no caso de uma adega, você saiba organizar bem para não manter a porta aberta há muito tempo. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Como é que eu fiz? Eu coloquei os meus charutos nacionais na primeira gaveta, na primeira prateleira. E aí, essas caixinhas de madeira são as gavetas que eu mostrei no meu gabinete, que eu tinha no gabinete que eu usava. E eu coloco aqui um durex, que eu escrevo quais as fábricas que tem nessa caixinha para ficar mais fácil. Então, se eu quiser um Dannemon, um Leite Alves, eu sei que eles estão aqui. E eu também escrevo nos saquinhos de Mylar. Acho que aqui assim, acho que dá pra ver. Eu escrevo nos saquinhos de Mylar qual é o charuto pra ficar mais fácil de eu pegar, não ter que ficar lendo anilha. Aqui ficam os meus charutos da Monte Pascoal. E esse aqui é um Flor de la Vega gigante, que ele não cabe em Ziploc nenhum, então deixei ele aqui fora. Mas eu não tô muito preocupada, porque essa adega ela tá com uma umidade dentro dela que tá relativamente controlada. Nesses saquinhos todos, e aqui ó, é a parte de off-cuba, aqui são os charutos maiores, que aí não cabem em caixinha, eu deixei assim. Nesses saquinhos todos tem um Boveda neles, mas não vai dar pra ver porque tá por trás do charuto, então não dá pra ver. Mas todos os saquinhos têm um Boveda de tamanho correspondente, né, dependendo aqui do espaço para charuto. E esse aqui, na última prateleira aqui, também off-cuba, e tem aqui 2 saquinhos de charutos cubanos que eu ainda tenho, que ainda me restam, e o resto é tudo off-cuba. E eu deixo organizado assim que fica fácil de eu achar, de eu pegar. Ali embaixo eu tenho 2 egg da Drew Estate, que em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre, e aqui no último são os meus charutos Toscano, e aí eles vão com Boveda de 62%, e assim, o Toscano ele tem um cheiro muito, muito forte. Então o que eu faço? Eu deixo eles no saco de Mylar, e cada um deles de tipos diferentes dentro de outro saco de Mylar, para poder garantir que eles estão bem acondicionados e não vão passar cheiro para os outros charutos. Eu fecho bem fechado, e esses ficam aqui embaixo. Então é isso, é assim que eu arrumo minha adega, para ficar fácil de ver, ficar fácil de pegar um charuto e não deixar muito tempo ela aberta. Então, gente, esses eram os métodos de armazenamento que eu tinha para dividir com vocês. Comenta aqui embaixo, coloca qual é a forma que você usa para conservar os seus charutos. E com isso a gente encerra essa série de armazenamento e conservação. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho, de dar o like e até a próxima.